Você já ouviu falar de guerra entre países, entre impérios, até guerra por causa de um trono. Mas e uma guerra contra pássaros? Parece piada, né? Mas foi real. E pior, o exército perdeu. Essa é a história de quando a Austrália declarou guerra contra os emus e foi humilhada. Austrália, ano de 1932. O país ainda se recuperava da crise econômica. Os fazendeiros no oeste estavam tentando plantar trigo em áreas secas, isoladas, na raça. Só que aí surgiu um inimigo improvável. Do nada, mais de 20 mil emus, isso mesmo, aqueles pássaros gigantes, começaram a invadir as plantações. Eles vinham em bando, pulavam as cercas, esmagavam tudo e comiam o que encontravam pela frente. Parecia uma praga viva, descontrolada, com penas e cara de deboche. Os fazendeiros desesperados fizeram o que podiam. Tentaram espantar, atirar, gritar, correr. Nada funcionava. Então eles pediram ajuda para o governo. E o que o governo fez? Mandou o exército. É sério. Um destacamento de soldados australianos foi enviado com metralhadoras para combater emus. O plano era simples: eliminar os pássaros e salvar as plantações. Mas quando a guerra começou, a coisa ficou ridícula. Logo no primeiro dia, os soldados encontraram um grupo grande de emus. Perfeito. Eles prepararam as armas, alinharam a mira, e quando puxaram o gatilho, a metralhadora travou. Os emus fugiram. Todos. Nos dias seguintes, o exército tentou emboscar os bichos, mas eles se dividiam em grupos, corriam em zigue-zague, sumiam no mato. Parecia que os emus estavam jogando xadrez e os soldados, dama. Teve até uma ideia brilhante: montar a metralhadora num caminhão e sair caçando em movimento. Só que o caminhão era mento, balançava demais e tombou. Enquanto isso, os emus só observavam, de longe, vivos e intactos. Foram mais de 10 mil balas disparadas. Resultado? Cerca de 1.000 emus mortos. Ou seja, para cada 10 tiros, um acerto. E o resto? Só barulho e vergonha. O próprio comandante da missão, o Major Meredith, soltou essa: se tivéssemos uma divisão de emus no nosso exército, eles derrotariam qualquer inimigo do mundo. Depois de algumas semanas de vexame, o governo desistiu. Encerraram a operação. O exército recuou e os emus continuaram firmes, comendo trigo e olhando para os humanos como se dissessem: tentem de novo. Essa foi, oficialmente, a única guerra onde o exército moderno, com soldados armados, perdeu para aves. E até hoje, a Guerra do Emu é lembrada como um dos episódios mais bizarros e engraçados da história militar. Agora me diz, será que somos tão bons assim em resolver problemas com força bruta? Ou será que às vezes é melhor só cercar a plantação? Mas se você achou que a Guerra do Emu foi a mais absurda da história, calma que vem mais. Porque enquanto a Austrália lutava contra pássaros por algumas semanas, teve gente que brigou por mais de um século. E o motivo? Uma disputa de família. Daquelas que começam com "isso é meu" e terminam com milhares de mortos, traições e até uma santa sendo queimada viva. Essa é a história da chamada Guerra dos 100 Anos. Apesar do nome, ela durou 116 anos, de 1337 a 1453, e foi o maior empurra-empurra de trono que a Europa medieval já viu. De um lado, a Inglaterra, do outro, a França, e no meio, o povo, sempre o povo. Tudo começou por uma questão de herança. O rei da França morreu sem deixar um herdeiro direto. E aí Eduardo III, o rei da Inglaterra na época, disse: calma lá, minha mãe era francesa, filha do rei anterior, então o trono é meu por direito. A França respondeu: você é inglês, aqui não. E pronto, começou a treta. Mas essa não era uma guerra moderna, rápida, era uma guerra medieval, demorada, suja, sem regras claras.
A nobreza ficava discutindo quem tinha sangue mais puro, quem tinha o brasão mais antigo. Enquanto isso, aldeias eram queimadas, colheitas destruídas e camponeses viviam décadas no meio do medo e da fome. Essa guerra atravessou 5 gerações. Teu bisavô lutou, teu avô também, teu pai morreu nela e agora é tua vez. Só que ninguém mais sabia exatamente o porquê. Durante esse período, aconteceram algumas das batalhas mais icônicas da Idade Média, como a Batalha de Crécy e a de Agincourt, onde os arqueiros ingleses usaram arcos longos para dizimar cavaleiros franceses em plena lama. A tecnologia do arco longo era tão devastadora que transformou o conceito de combate da época. A Inglaterra chegou a dominar boa parte do território francês. Parecia que venceriam. Mas aí surgiu uma garota, Joana d'Arc, uma camponesa, analfabeta, sem treinamento militar. Com 17 anos, ela dizia ouvir vozes divinas mandando libertar França. E por mais absurdo que parecesse, ela conseguiu. Joana convenceu nobres, comandou tropas e libertou a cidade de Orleans. Virou símbolo da resistência francesa, mas acabou capturada pelos aliados dos ingleses. Foi julgada por heresia e queimada viva aos 19 anos. Décadas depois, a igreja disse: "Opa, foi mal", e canonizou Joana como santa. A garota virou lenda, e sua morte reacendeu o nacionalismo francês. Enquanto isso, a guerra seguia. E não foi só a espada que matou nessa história. No meio do conflito, a Europa foi atingida por um inimigo ainda pior: a peste negra. Matou mais gente que qualquer batalha. De cada 3 pessoas, 1 morreu. E mesmo assim, os reinos seguiam brigando por terras. Gerações foram sendo moídas por um conflito que já não fazia mais sentido. As alianças mudavam o tempo todo. O inimigo de ontem virava aliado hoje. E amanhã, ninguém sabia. No final, depois de 116 anos, a Inglaterra perdeu praticamente todas as suas posses no continente. A França manteve o trono. E a pergunta que fica é: valeu a pena? Milhares de mortos, um continente em ruínas, povos inteiros traumatizados. Tudo por um trono. 2 guerras. Uma contra pássaros, outra contra si mesmos. Uma durou semanas e virou piada. A outra durou mais de um século e virou uma cicatriz profunda na história da Europa. Mas as duas mostram a mesma coisa: que o ser humano às vezes entra em conflito por orgulho, ego ou teimosia, e só percebe o absurdo quando já é demais. A história está cheia de momentos assim, situações que parecem mentira, mas aconteceram. E servem de aviso para a gente não repetir os mesmos erros, com armas, com política ou com vaidade. Se você curtiu essas histórias, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outra guerra maluca ou evento bizarro você quer ver por aqui. Valeu por assistir e até a próxima!